Aproveitando que você trabalha na parte editorial e está falando até de licenciamento, a gente teve aqui Sim, o Eric, né? o Eric. Do leitor, ao leitor Ao com leitor carinho. com carinho. Isso, ele lançou uma edição controversa, sem licença, É. e que você comprou quantas edições? 15 de uma Eu vez? comprei uma caixa. Eu comprei. Mas eu queria te perguntar para você se é muito curioso assim o ideal que ele tem e tudo mais, até a visão dele sobre pirataria, sobre Eu não licença. sei se ele tem um ideal, mas enfim. Eu queria que você explicasse pra gente realmente como é que funciona a parte de licenciamento. Se é tão difícil quanto ele disse que é. Ele colocou que uma licença é quase R$1 milhão. Ele chegou a citar isso, não foi? Ele citou, era mais de R$1 milhão, não deu valores. E a visão geral assim do mercado, quanto isso pode afetar para novas editoras, até para velhas editoras, se tem problema, se não tem. O que você achou das escolhas do Eric aí quanto a... Primeira coisa, eu tenho que falar das escolhas do Dom. Mas é sério. Eu comentei a questão ao leitor com carinho em Blue Sky da vida e tudo mais. Então, obviamente que eu não estou completamente isento de culpa aqui. É estranho o espaço que se está dando para isso, porque eu acho que faz muito pouco sentido dar tanto espaço assim. Nesse sentido, o Dom é talvez o maior espaço que ele teve. Então, vocês estão colaborando, vocês estão culpados nisso aí. Porque é estranho ter... Kodansha, não manda processo pra cá não, hein? Então... Manda na casa do Guto. Não tem nem meu endereço mais. Porque, assim, tem um pessoal que pega scan e imprime e vende no Mercado Livre. Vocês já viram? Sim. Inclusive, eu comentei Descobriu aqui... um tempo atrás. Tem essa prática, né? Tem bastante gente que Eu faz comentei que teve um... Quando eu colecionava, tava pausado o Nausicaa do Vale do Vento. Aham. Tava em ato, não tinha, acho que o último volume. E um inscrito do canal, ele fez pra mim e me mandou coisa mais linda. Igualzinho os originais. Só que ele falou, não divulga o meu nome e não fala de onde veio. Eu falei, não, eu vou mostrar, mas o cara ok. fez foi ele me deu de presente, presente, mas ele já falou, não quero problema, né? Não é pra vender. Mas ele é pra estava você. vendendo no Mercado Livre? Não. Não, então, isso é completamente diferente. Ele fez, ele falou, só que naquela... Eu tô falando o quê? De 12 anos atrás. Ele falou, não fala nada que eu fiz. Eu falei, não, tranquilo, só mostrei lá. Não, isso é Mas legal. o cara já tava se precavendo de problemas, né? Isso é legal. Eu não sei se tem grande diferença desse pessoal que vende scan no Mercado Livre para o leitor com carinho. Não acho que tem grande diferença. É que eu vi, né? Vocês me mostraram. A edição não tá ruim, realmente, né? Como material físico não tá ruim. E aparentemente, diz ele que traduziu. Ou ele contratou alguém para traduzir e revisou, enfim. Mas ele não pegou o scan de alguém que já fez o Urusei Yatsura e baixou no Manga Livre e imprimiu. Não foi isso que ele fez. Então tem essa diferença. É um trabalho dele. Entre aspas. Tá. Ele falou... A coisa que eu acho mais eu acho que tem duas coisas que eu acho muito curiosas nesse caso, que é o seguinte. Uma, é que eu tenho que dar crédito, eu acho que foi o Perobense, acho que esse é o nome que ele usa no Blue Sky, que deu uma definição da... Se eu não me engano, foi ele. Porque eu dei retweet no tweet dele, uma definição de ao que parece, o Eric pensa no trabalho que ele está fazendo. E eu achei essa definição muito interessante. Que é o seguinte, ele diz que não é pirataria, é só sem licença. Certo? É uma definição que parte do pressuposto de que o produto é o mangá físico. É um livro, tem o quê? 400 páginas? É um livro de 400 páginas de papel pólen 90 com sobrecapa. Esse é o produto. E esse produto, de fato, não existe. Não tem no Brasil. Certo? Então, ele não tá... Se ele tivesse pegando, por exemplo, o Akira da JBC, tirando xerox do Akira da JBC, fazendo uma capa própria, ou sei lá o quê, colocando um selo ao leitor com carinho em cima do logo da JBC e vendendo, aí eu acho que ele definiria como pirataria. Sim. Porque é isso que ele está fazendo. Ele está pegando um produto e revendendo o produto como se fosse dele. Certo? O que exclui o trabalho da autora. Né? É como se o material de... É um pensamento bastante de colecionador, né? E eu acho isso muito curioso quando você para pra pensar na maneira como a relação, principalmente do otaku,
existe hoje com o mercado editorial. Era uma coisa que eu pensava muito quando eu estava na JBC, porque as editoras oficialmente estão sempre numa corrida e estão sempre perdendo. Que é o seguinte, todo mundo lê Scan. Eu leio Scan, vocês leem Scan, todo mundo lê Scan. Não tem o que a gente falar, todo mundo consome pirataria de alguma maneira. Então, para muitos, por exemplo, se o cara é fã de One Piece, a relação dele com a história One Piece é a relação com o Scan. Sim. E aí ele pensa, porque essa é a primeira vez, ele não está exatamente pensando no trabalho do Scan. Ele está pensando em One Piece. O que o Zoro fez nesse capítulo? O que vai acontecer com o Yamato? Sei lá. Essa é a relação dele. Então, o Scan é quase como se fosse uma coisa pura. Não existe um trabalho de uma pessoa fazendo ali. Tem muita consideração com o Scan e tal, mas essa é a relação primária. Então, todo mundo já conhece One Piece, já sabe se gosta de One Piece ou não. Ninguém vai comprar o mangá de One Piece da Panini para conhecer o One Piece. Vai comprar o mangá da Panini do One Piece para ter o One Piece na estante. Então, o produto não é o One Piece mangá escrito por Eiichiro Oda. O produto é o One Piece, o volume de 200 páginas da Panini. E aí eu vou avaliar o trabalho da Panini. E eu acho que é aí que ele está fazendo. Ele está fazendo esse trabalho, ele acredita que ele está fazendo esse trabalho, e por isso não tem por que você achar que tem qualquer coisa de errado, porque a licença é um passo quase desnecessário do bagulho, porque você tem que prestar atenção no trabalho que ele está fazendo, que é... Ele fez algo original... E o algo original é a edição brasileira. A e edição brasileira não existe. Sim. Urusei Yatsura não foi licenciado no Brasil, então ele não está pirateando nada. Só que tem o trabalho da Rumiko Takahashi. E esse trabalho foi feito por uma pessoa que tem direitos sobre o que ela fez. E esses direitos têm que ser remunerados. Aí você vai entrar numa discussão da necessidade ou não da existência de copyright. E aí você pode também entrar na discussão de pirataria como preservação, porque tem o pessoal do videogame, por exemplo, e o pessoal sempre fala que tem muito jogo que você não tem acesso, simplesmente não tem acesso, porque os caras não estão vendendo nova edição do jogo, não estão vendendo em livraria digital, então você não tem como jogar aquele jogo. Então a pirataria é uma preservação. E aí você pode colocar nessa maneira, tipo, Urusei Yatsura não tem licença no Brasil, pessoas querem ler Urusei Yatsura, só que aí tem o Scan para isso. E aí, se você tá... E essa não parece ser, pelo discurso dele, ele sempre tenta se separar da discussão. Tipo, ele fala, eu não sou anarquista, eu não tô fazendo revolução nenhuma. Se você tem alguma coisa mais ideológica, de tipo, eu acredito que as pessoas têm que ter acesso a essa obra, aí esse acesso tem que ser de graça. Eu acredito nisso. Sabe? Aí você faz... Tá ligado? Conhecem o Sci-Hub? Sim. Sci-Hub é acesso de graça a artigo acadêmico. Então, o mercado de publicação de artigo acadêmico é um inferno, é uma coisa absolutamente injusta e bizarra. E se você quer produzir ciência, você precisa ter acesso a toda a ciência que existe daquele assunto, previamente. Senão, ou você vai fazer de novo, ou você vai fazer com menos dados do que seria necessário. Já vai ser obsoleto. Vai ficar obsoleto. Ou então você simplesmente não consegue fazer, você vai chegar num resultado errado. Então você precisa ter acesso a isso. E os caras colocam um preço. E aí, como é que você faz? Tem gente que vai lá e pega o artigo acadêmico, coloca na internet, coloca no Sci-Hub. O Sci-Hub tá correto. Porque aí os caras estão dando acesso. Mas o Sci-Hub não é... Eles não estão imprimindo vários artigos acadêmicos num livro de 600 páginas e vendendo por R$480 na Amazon. Sabe? Eles estão dando acesso. Ele não parece querer dar acesso. Ele parece querer vender para fazer um negócio e ele quer fazer esse negócio. Se você quer fazer um negócio e que você quer ter lucro, aí você precisa passar por processos. Pelo crivo que todo mundo passa. Foi o que eu falei para ele. Por que você não começa pegando um mangá pequeno e dá sequência e você vai trabalhando com as editoras japonesas, vai criando vínculos e vai alavancando, né? Que é o que muita gente faz e está fazendo. Sim. Por exemplo, tem o pessoal da MPEG,
que tá publicando Gash Bell. Pô, vão trazer Beck, cara. Eu achei que nunca ia. Eu não sei se já saiu, de repente já saiu o Beck, o volume 1. Eles vão trazer Beck, assim, um mangá que eu sempre quis, eu falei, nunca vai vir. A MPEG é um caso até mais bizarro pra mim, porque eles começaram com Gash Bell, que já é um mangá gigante. Sim. Um caso mais comum e um exemplo melhor do que talvez ele pudesse fazer é uma editora que é de um amigo meu chamado Diogo, chama Baú. Ela vai lançar um mangá agora que é Viajantes do Fim, que é... Eu esqueci o nome do original em japonês. Se você conseguir achar Viajantes do Fim, da editora Baú. E é um anime que fez sucesso aí. O mangá tem 4 volumes. Então eles foram atrás da licença de Viajantes do Fim, tem 4 volumes, conseguiram e vão publicar um mangá. E é isso, tipo, você vai começar com One Piece? Você vai começar com Dragon Ball? Não, esse barco já partiu, já era. Essa foi uma das questões que eu coloquei pra ele, assim. Porque você pega Pipoca e Nanquim, a Comic Zone, eles começaram com alguns mangás menores pra você criar vínculo, pra você criar laço. O que ele fala pra nós eu fiz isso porque eu não consegui contato. Não consegui a licença. Consegui o intermediador, me cobraram caro, achei um absurdo. Vou chocar, eu quero que chegue lá nos japoneses pra eles... Essa é uma parte eu não cheguei neles, eu quero que eles cheguem em mim. Eu acho muito curiosa essa. Porque assim, vamos lá, tem uma parte que ele tá certo no que ele fala, mas foda-se. No sentido de que, paciência, é assim que são as coisas. De fato é chato. É chato. Tem uma parte das editoras japonesas, elas são... É muito parecido com quando você está no começo da sua carreira profissional e você pega uma vaga de estágio e a vaga de estágio exige 6 meses de experiência. E aí você fala, mas como é que eu vou... Esse é um trabalho para não experiência, como é que eu tenho que ter experiência antes de ter experiência? Eu ia ganhar experiência com isso aqui! Então tem umas editoras japonesas que são assim, tipo, para começar a publicar mangá da gente, você tem que já ter publicado o mangá. Porque é uma questão de confiança. Eles trabalham muito num bagulho de confiança. E aí tem editora que demora muito. As grandes, né? Shueisha, Kodansha e tipo Shogakukan são umas... Eu não sei se a Shogakukan é assim, mas eu acho que a Shueisha e Kodansha são editoras que têm que nem ele falou, é esse aqui, ó. As Viajantes do Fim tem um nome Shumatsu alguma coisa. Ah, tá. Esse aí tô ligado. Lembra disso aí? Teve um anime de 12 episódios. Shoujo Shumatsu Ryoku. Shoujo Shumatsu Ryoku, alguma coisa assim. Muito obrigado. E eles vão publicar, tem 4 volumes. Eles foram atrás de um bagulho que as pessoas... Isso é inteligente pra caralho. Se eu fosse publicar alguma coisa... Isso aqui era uma coisa que eu tinha numa lista mental minha de publicar algum dia. Que eu já vou entrar porque que eu não publico nada. Por enquanto, talvez. Que é um negócio que pessoas conhecem, é bom, tem qualidade e não vai ser se isso aqui não der certo, não vai destruir a minha vida. Por isso que é curioso a MPEG, que já pegou um mangá de 25, 30 volumes, que é o Gash Bell. O Beck é grande também. Quando anunciou o Gash Bell, eu falei, é golpe isso aí, é mentira. Eu achei Do nada surgiu estranho. a editora. Mas tá aí, tá sólido, tá saindo. Aí. Sabe? Surpreendente. Continua, eles têm uma estrutura e tal. É bem legal. Então eles têm, às vezes, esse negócio de a gente não vai deixar você publicar nada porque a gente não sabe se você existe. Porque a gente não vai deixar na sua mão o One Piece se eu não sei se você é uma empresa, sabe? Por isso que tem certas coisas no começo do mundo editorial brasileiro que é muito doidas. As editoras já terem começado com Dragon Ball, Cavaleiros e Kenshin em meio tanco. Você não faz mais isso. Você não faz mais uma porra dessa. Mas é porque tinha começado. Ninguém publicava nada, né? Tá correto. Mas não tem só isso. Tem um mundo de publicações. Ele fala num vídeo uma coisa que é ele viu um vídeo, acho que do Pipoca e Nanquim, do Comic Zone, que falaram que para você... publicar, você tem que ter aí o seu networking, tem que saber com quem falar e tudo mais. E aí ele falou que ele não tem nenhuma dessas skills. E aí é foda, porque se você não tem essas skills, não faz. O problema é seu. A vida não é um grande morango. É uma pena, eu não quero ser grosso. Eu já devo estar sendo grosso. Eu peço desculpa se eu estiver sendo grosso. Mas se você não tem essas skills, simplesmente não dá para fazer. Eu não publico nada ainda
Eu tenho o meu estúdio, a gente presta serviços editoriais. O que eu sei fazer? Eu sei traduzir, eu sei revisar, eu sei supervisionar uma edição. Porque editar um quadrinho é você ser um gerente de produção de uma obra. Então, é você baixar os arquivos, pegar, conferir se está tudo no lugar, passar para os colaboradores externos que... Ou, na nossa editora, a gente traduz, né? Eu tenho meu sócio, que é o Rosca, o Rodrigo. Abraço para você, Rodrigo. E a gente é texto. Então, a gente traduz, a gente revisa e tal. Mas a gente não letrera. Eu não sou diagramador, eu não sou capista, então a gente contrata alguém de fora. É gerenciar tudo isso, é mandar para a gráfica, receber a prova, revisar, beleza, a cor tá certa, tal. É isso que eu sei fazer. O que eu não sei fazer? Logística, marketing, essas coisas eu não sei fazer. E eu tenho um certo receio disso. Dá para aprender. Eu tenho nenhuma confiança em mim mesmo como ser humano. Então é difícil de aprender. Eu acho que eu sou incapaz de aprender qualquer coisa a partir de agora. Assim. Eu cheguei no momento, eu não tenho mais. Quando meu cabelo começou a cair, eu já perdi todo o conhecimento que eu tinha e não tem mais pra onde. Eu tirei daqui e coloquei aqui, eu não tenho mais esse conhecimento. Entendeu? Eu não criei mais, nada mais se cria aqui. Só acaba. Mas enfim, dá pra você aprender a fazer essas coisas. Mas eu tenho um certo receio, porque gráfica é caro. Se eu for imprimir 2.500 cópias do negócio, eu vou colocar onde essa porra? No meu apartamento de 40 metros quadrados. Eu não tenho o contato da Amazon, que a Amazon é um problema, mas também é uma solução, porque a Amazon ela monopoliza as vendas, então isso acaba canibalizando loja de quadrinho, banca basicamente não existe mais e tudo mais, por conta da Amazon. Mas se eu for começar uma editora, eu vou vender onde essa porra? Na Amazon. Porque é lá que as pessoas compram, mas eu não tenho contato da Amazon ainda. Dá para eu conseguir, eu conheço pessoas. Mas parte do trabalho é falar com pessoas, que é uma coisa que eu sou muito ruim também. Eu sou muito ruim de networking. Por isso que eu não dei certo na vida. Lá vai, de novo. Vou botar um contador de autodepreciação. Os caras estão falando aqui, ó. Ah. Um shot de tequila toda vez. Que isso de se autodepreciar. Não aconselho. Vamos sair torto daqui. Não aconselho como alcoólico. Cuidado.